Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, emblemático e fascinante: os três reis magos, aqueles três senhores que vieram visitar Jesus no dia 6 de janeiro, ali na manjedoura, trazendo alguns presentes. São figuras repletas de um simbolismo exuberante, mistérios e lendas. Mas, afinal de contas, e aqui é a nossa pergunta-chave do vídeo: será que esses três magos e reis eram legítimos iniciados nas tradições mais antigas? Será, por exemplo, que eles poderiam fazer parte da maçonaria? Meus amigos, quando falamos aqui em maçonaria, obviamente não nos referimos à instituição formal, regular, reconhecida maçônica que surgiu em 1717. Falamos sim da tradição iniciática, gnóstica, esotérica, da qual deriva, dentre outras, a atual maçonaria. Falamos da questão então conceitual, não institucional. Melhor explicando, se entrássemos numa máquina do tempo, distorcendo ali o espaço e as ampulhetas, voltando lá até na Palestina daquela época do nascimento de Jesus, será que a gente, observando aquela situação que ali ocorreu, pensaríamos: puxa vida, há algo de familiar nessa visita santa, sagrada desses três indivíduos ao Filho de Deus? E agora, meu poderoso viajante aí pelas areias da Palestina, peço que você interrompa um pouco a sua jornada e se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque isso vai ajudar muito a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Inicialmente, vamos fazer algumas considerações sobre mais ou menos o que aconteceu ali naquele momento tão marcante da tradição judaica e cristã. Meus caros, como bem sabemos, ali no livro da lei, em Mateus capítulo 2, é dito que reis magos vieram lá do Oriente para visitar o menino Jesus, trazendo alguns presentes e passaram, antes de chegar ali em Belém, onde ocorreu o nascimento sagrado, em Jerusalém e visitaram o então rei Herodes. Comunicaram ao monarca que estavam ali para visitar a criança sagrada, que seria o rei dos judeus. Herodes ficou meio ressabiado e pediu para que os três reis magos, então, após identificarem o local onde nasceu esse menino, retornassem até Jerusalém e contassem a ele, para que ele pudesse tomar algumas medidas ali que ele já estava planejando em relação a resolver essa questão. Os reis magos, então, teriam sido guiados por uma estrela no céu, um cometa, um meteoro, algo do tipo, uma conjugação de planetas, há várias versões para este fenômeno, e chegaram ali até a cidade de Belém, que fica mais ou menos 5 milhas de Jerusalém. É uma visita bem tranquila, rápida. Se você estiver em Jerusalém, você pode, e até recomendado, ir de táxi ou Uber até ali conhecer a chamada hoje Igreja da Sagrada Natividade. Após então a visita dos Reis Magos, que foi feita no dia 6 de janeiro, já da Era Comum, eles se retiraram novamente, voltaram para suas terras, não passando por Jerusalém, porque foram alertados em um sonho de que isso não era adequado, era melhor eles cortarem caminho e voltarem, não contando para Herodes onde estava a criança sagrada. Detalhe, meus amigos,
que no livro da lei não é dito, primeiro, que eram reis, é comentado apenas que eram magos do Oriente. Segundo, o número de indivíduos também não está muito bem definido. Ficou mais ou menos convencionado a posteriori que seriam 3 magos ou 3 reis, porque levaram 3 presentes. Para alguns estudiosos, seriam 12 magos. O nome deles também não está estabelecido ali no livro sagrado, nem exatamente de onde eles vieram, de quais povos ou países. Esses detalhes foram definidos por outros estudiosos muito tempo depois. Considerando que seriam 3 magos, seus nomes ficaram conhecidos como sendo Belchior ou Melchior, Baltazar e Gaspar. Belchior teria vindo de algum local ali da Europa, Gaspar da Ásia e Baltazar da África, em uma versão da história. Em outra tradição, é afirmado que Belchior teria vindo ali das terras dos caldeus, perto da cidade de Ur. Baltazar teria vindo ali da Arábia e Gaspar do Mar Cáspio, daquela região ali mais no Cáucaso. Existe também aquela teoria de que os 3 reis magos seriam originados ali da Pérsia, onde o culto a Zoroastro ou Zaratustra era muito forte. Então os 3 seriam, nessa visão, sacerdotes zoroastristas, ou seja, não fazia parte da religião judaica e muito menos cristã, porque Cristo estava nascendo naquele momento. Um fato também digno de nota é a questão da idade dos 3 magos. Belchior era o mais velho, estava ali na faixa dos 70 anos, equivalente hoje a uns 90. Baltazar era mais ou menos um adulto médio, ali nos seus 40 anos. E Gaspar, o mais jovem, uns 20 anos, praticamente um adolescente naqueles tempos antigos. O fato também deles terem sido guiados por uma estrela no céu representa que eles tinham conhecimentos, como todos os grandes sábios daquela época, de astronomia. Astronomia que sabemos bem se misturava muito nos tempos antigos à astrologia, era praticamente uma mesma filosofia ou uma protociência. Em relação aos presentes, interessante observar que Belchior teria dado a Jesus Cristo o ouro, Gaspar teria entregado o incenso e Baltazar a mirra, que é uma espécie de medicamento, um produto ali meio alquímico ou até mesmo considerado um perfume. Meus amigos, essa visita, então, dos 3 magos ou reis a Jesus Cristo, naquela estrebaria, naquela manjedoura muito simples, em uma época de extremo frio, noite escura, seca, com muitos ventos ali, marca talvez a efetivação daquela profecia contida no Salmo 72, de que os reis do mundo hão de adorar o Filho de Deus, o Messias. Se você considerar ali do ponto de vista então mundano, não faz muito sentido esses 3 poderosos indivíduos virem lá de tão longe para visitar uma criança que, no aspecto, digamos, terrestre, não tinha uma grande relevância naquele momento. Outro detalhe também deveras interessante é essa denominação magos. Por que 3 magos? Por que será que não colocaram ali como 3 sábios, 3 sacerdotes religiosos? Mago é um termo que vem do magus, latino, ou do magus, alguma coisa assim, grego, e também refere-se àquele sábio, aquele mestre venerável de culturas ali, por exemplo, da Pérsia, dos Medos, dos povos ali Aquemênidas, Arcácida e também da Sassárida. Em outras palavras, são poderosos e veneráveis mestres de uma tradição repleta de mistérios que vêm lá do Oriente para render seus votos ali, sua também
consideração e respeito ao Filho de Deus. E, em terceiro lugar, fica patente que, até por esse termo magos, a gente associa os três cidadãos ali ao zoroastrismo, aquela religião de mistérios iniciática de Zaratustra ou Zoroastro, ali da Pérsia. O termo mago também era utilizado para nominar os sacerdotes de Zoroastro. É aquela cultura que estabelecia uma dicotomia muito clara entre luz e trevas. O deus Ahura Mazda da luz, do bem, das abóbadas celestiais, e Arimã, que era não tão bom assim, e também seus discípulos trabalhavam sempre do meio-dia à meia-noite. A tradição do Zoroastro hoje está muito limitada ali a pequenos nichos, mas existem ecos e descrições de simbolismos de Zoroastro até hoje em algumas entidades iniciáticas. O fato dos três reis magos terem sido guiados por uma estrela no céu representa também que eles davam valor aos sinais que ocorriam ali dos corpos celestes. Sabemos muito bem que esse costume de observar o céu, o movimento de astros, cometas, meteoros e o próprio Sol é muito comum em diversas tradições. Portanto, os magos eram também astrônomos. Eles observavam, respeitavam e compreendiam os mistérios da abóboda celeste. Portanto, entidades que têm uma abóboda celeste ali nos seus templos guardam certamente uma íntima, próxima conexão simbólica ali com essa mitologia toda dos três magos. Já comentamos aqui sobre a idade dos três cidadãos. Isso foi mais ou menos determinado por São Beda, aquele grande sacerdote da Inglaterra que viveu de 673 a 735 da Era Comum. Ele estabeleceu mais ou menos essas faixas etárias. Agora, observem: 70 anos, 40 anos, 20 anos. Cada um está em um momento da vida dos seres humanos, dos homens, um na mocidade, um na fase da maturidade e um da velhice. Esse componente em relação ao simbolismo que carrega significa que os três reis magos representam o Sikh-Transt, a passagem do tempo, a passagem da vida. O tempo entre seus três momentos foi ali respeitar, cultuar o menino sagrado. Significa também que existe uma ascendência, um poder ali do Filho de Deus sobre as questões temporais do mundo e da vida dos seres humanos. Em relação aos presentes, cabe aqui uma consideração deveras peculiar e específica. O ouro, sabemos muito bem, ele representa um material que permanece praticamente da mesma forma durante muito tempo. É sim um metal que mantém o seu brilho, a sua consistência, ele não se deteriora com o passar do tempo. Portanto, o ouro representa também uma grande força, uma energia, um poder de superar as intempéries do tempo, da vida e da natureza. Portanto, representa o ouro ali uma coluna da força. O segundo presente que analisaremos é a mirra. É um produto utilizado como perfume, como medicamento e também como um dos produtos que embalsamam os corpos. Aliás, é dito que até o corpo de Jesus foi embalsamado depois com mirra e também com aloes. Nessa concepção, então, a mirra está associada, obviamente, à questão da estética, da beleza, da manutenção da estrutura em equilíbrio da natureza durante a vida e um pouco após também. Portanto, seria algo como uma poderosa coluna da beleza que está sendo fornecida ali para a criança sagrada. E o terceiro presente, que é o incenso, representa, por exemplo, como é dito ali no Salmo 141, fumaça sagrada que sobe aos céus. Todo incenso, toda fumaça, desde a época das fogueiras nas cavernas, nas savanas, representa um axis mundi, aquela conexão entre o mundo aqui terrestre e o mundo ali sagrado dos céus,
pela cortina, pelo eixo ali de fumaça. O incenso, da mesma forma, faz esse caminho de ascese, descrito em muitos sistemas também filosóficos, iniciáticos, esotéricos, como até na Cabala e tantos outros. De qualquer modo, então, o incenso representa exatamente essa conexão, no caso ali, daquela criança, com o mundo espiritual, o mundo dos céus, esse conhecimento, tanto aqui do mundo natural, do aspecto humano, quanto do mundo lá dos planos astrais, digamos assim, denotam uma profunda sabedoria desse ser, dessa criança que estava ali nos seus primeiros dias de vida. É uma coluna, então, o incenso da sabedoria. E agora, respondendo a nossa pergunta-chave, você que poderia ter sido um peregrino, um mago vindo lá do Oriente, visitando ali a Palestina em algum momento sagrado ou nem tanto, será que seria considerado um legítimo iniciado? Em outras palavras, os 3 reis magos, ou simplesmente magos lá da Pérsia, do Oriente, podem ser considerados como sendo iniciados nos antigos mistérios que depois iam redundar, por exemplo, na maçonaria? A resposta aqui do canal é sim. Por tudo que foi exposto, por tudo que nós analisamos, fica evidente para nós que existem muitos elementos, conceitos, componentes ali dessa narrativa tão sublime, sagrada, fascinante, que fazem eco nas colunas das entidades iniciáticas do passado e do presente. E nesse momento, eu solicito a você, que é um dos fãs aí dos Reis Magos no seu retorno à Pérsia, que não se esqueçam de acompanhar os trabalhos aqui de nosso canal. Também se inscrevam se ainda não fizeram, dê um like no vídeo, isso ajuda muito a expandir aqui o alcance das nossas mensagens e até os nossos próximos trabalhos. Muito obrigado, grande abraço!